Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Vamos entrando. Boa noite pessoal, boa noite Juvanil, boa noite Luísa, tudo bem? Vamos entrando, vamos aí pessoal, vamos chegando. Boa noite Janete, Marcelo, Luceval, Cláudio, boa noite pessoal, vamos chegando, vamos compartilhando a live. Vai ali no aviãozinho que tem no canto direito, vamos compartilhando. Boa noite Carvalho, boa noite Walter, Almir, Luceval, Petrolina, grande Petrolina. Boa noite, pessoal, vamos chegando, vamos chegando. Oi, Jocely, meu amor. Boa noite, pessoal, vamos chegando. Diogo, Janete, Almira, vamos chegando. Vinícius, boa noite, Vinícius. Boa noite, Maria Aparecida. Vamos chegando, pessoal, vamos compartilhando. No canto inferior direito, para quem está no celular, tem um aviãozinho. Compartilha aí com seus amigos que a gente vai falar de um tema muito interessante hoje aqui para os municípios. Nós estaremos voltando com um assunto que já foi falado no início do ano. Boa noite, pessoal. Boa noite, Igor. Boa noite, Caviban. São Luís, Maranhão, grande São Luís. Linda ilha aí, capital do Maranhão. Vamos lá, pessoal, Rubens. Pessoal, meu som tá bom para vocês? Como que tá? Queria um retorno aí, tá? O som tá nítido, tá numa altura boa. Se alguém puder dar um retorno aí sobre isso. Rubens, boa noite, Rubens. Vanusa, boa noite, Vanusa, tudo bom? Boa noite, Rogério. Boa noite, pessoal. Pessoal, dá um retorno para mim sobre o som aí, por favor. Se o som tá ok. Deixa eu ver se a Gisele já entrou aqui. Som ok, beleza. Obrigado, Trindade. Boa noite, Trindade. Som tá bom, obrigado para quem deu o retorno do som aí. Vamos compartilhar, pessoal. Vamos compartilhar aí a live. Boa noite, Costa. Boa noite, pessoal que tá chegando aqui. Deixa eu só tentar falar com a Gisele aqui. Deixa eu ver. Não sei se ela entrou. Deixa eu ver aqui. Luísa, som bom. Pessoal, deixa eu ver aqui. Sandra entrou. Boa noite, Sandra. Compartilha aí, pessoal. Além de compartilhar, vou pedir para vocês. Oi, Geise. Boa noite, tudo bom contigo? Conseguiu estar presente aqui para assistir? Ah, Gisele acabou de chegar. Já te chamo aí, Gisele. Deixa eu até parar aqui. Valéria. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar aí sobre o ISS Bancos. Queria pedir para vocês, até antes de eu chamar a Gisele, para vocês compartilharem aqui, enquanto eu estou chamando a Gisele, né? Para vocês compartilharem aqui a live. Espera só um pouquinho. Vamos ver aí, deve estar chegando. Eu pedi para vocês compartilharem a live. Tem um aviãozinho aqui no canto direito inferior. Compartilhem aí a live, tá? A gente vai estar falando um tema muito bacana aqui que a gente já falou no começo do ano e estamos retornando aqui. Gisele esteve em Maragogi. Maragogi é Alagoas? É isso ou eu estou enganado, PV Vargas? Oi, Gisele, boa noite. Boa noite, Rafa. Tudo bem? Tudo bom Quanto contigo? tempo? Tudo Pois bem, e é, você? tudo certo. Estava falando aqui com o pessoal, conversando um pouquinho antes de você entrar, que a gente vai estar falando de um tema muito legal hoje, que a gente já falou no início do ano, mas é um tema Oi. sempre em alta, né? Que, É, assim, pode trazer bons resultados aí para os municípios, né? é Deixa eu uma só... importante para os prefeitos, os secretários, a fiscalização. Isso, exatamente, é um tema bem bacana. Vamos dar um minutinho aí até os seus seguidores aí entrar também, que daí eles vão entrando, já estou vendo aqui que vai entrando. Pessoal, vai dando coraçãozinho aí na live mesmo, isso aí, bem bacana. Vamos compartilhando. Enquanto isso, pessoal, agora eu vou começar as apresentações, até que o restante das pessoas cheguem, nós já estamos com 40 pessoas. Mas vamos lá, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Gonçalves, eu fui fiscal de tributos de 2015 a 2020. Atualmente eu estou como controlador interno e sou idealizador aqui da Escola de Tributos Municipais. Gostaria de pedir para quem ainda não segue a escola, que siga a escola, né? A gente sempre
procura trazer conteúdos bacanas aqui para o município, né, para o contribuinte também, porque não deixa de ser assuntos também relacionados aí à tributação municipal, tanto para o contribuinte como também para o próprio fisco municipal. Tá? Então, agradecer aí a presença de todos aí nessa terça-feira, 8 horas da noite. Então, essa foi minha breve apresentação. Já sem muita enrolação, já vou apresentar aqui a Gisele. Muitos de vocês já conhecem a Gisele. Gisele também é auditora fiscal, é professora, palestrante, tem uma forte atuação com o ISS, principalmente o ISS aí relacionados a banco, né? O ISS de instituições financeiras, né, mais tecnicamente falando. Então, ela tem muito aí, muito conteúdo, muito conhecimento aí para passar para a gente, para ajudar aí, tanto o fiscal quanto, né, aí por consequência o próprio município nessa arrecadação, uma arrecadação importante de ISS das instituições financeiras. Então, passada essa breve apresentação, já vou te passar a bola, Gisele. Se você quiser complementar a sua apresentação, fique à vontade. Eu não tenho conhecimento e habilidade sobre ISS Banco, tenho certeza que vou aprender bastante aqui contigo, principalmente de conseguir enxergar as oportunidades que muitos municípios podem estar deixando passar, né, ao lado ali, o cavalo está passando selado ali e às vezes o município não está vendo. Tá bom, Gisele? Ok. A live é sua, fique à vontade, seja bem-vinda e obrigado aí Obrigada. por estar participando aqui com a gente. Rafa, obrigada pelo convite, tá? É um prazer de novo estar aqui no seu canal. Parabéns pelo canal, essa disseminação de informação que você faz através da Escola de Tributos, ela é extremamente importante para os municípios, principalmente para aqueles de menor porte, né? Onde a informação chega, mas chega com um pouco mais de dificuldade, tá? Muito obrigada pela apresentação. Você só esqueceu de falar que eu sou corintiana, ok? Mas Ai, tudo ai, ai. bem. Tá triste hoje, então. Mas é isso daí mesmo, né? Trabalho com a fiscalização já tem alguns anos, algumas décadas. Eu não vou falar aqui ao certo, não, porque o povo faz conta, né, de idade. Mas assim, dá para tirar a habilitação e sobra um pouquinho ainda de experiência nisso daí, né? Sou docente, então, de curso técnico de pós-graduação na parte de planejamento tributário, tenho algumas formações aí, especialização em administração pública, gestão tributária contábil e fiscal. Enfim, estamos aí para dividir um pouquinho do que a gente vai aprendendo todos os dias. Aprendemos e continuamos, né, nesse fluxo de Sim, aprendizado, tá? é um aprendizado constante, né, Gisele? É, Deixa eu só, tem até que antes de você ser. continuar, deixa eu só dar um recadinho pro pessoal que eu esqueci. Quem tiver dúvidas, priorize para colocar numa caixinha que tem ali do lado direito, no canto inferior, que é um ponto de interrogação para quem está no celular, que ali fica mais fácil para a gente controlar. Nós já estamos com mais de 60 pessoas, então às vezes ali no feed da notícia acaba passando, a gente pode perder alguma dúvida. Então priorizem daí as dúvidas no ponto de interrogação que tem no canto direito ali, e não esqueçam de quem não segue a professora Gisele, já segue ali no Instagram dela. E quem, porventura, esteja na live e não siga aqui a Escola de Tributos Municipais, também siga. Caso não tenha nenhum problema, nós vamos deixar essa live aqui salva e depois a gente vai tentar subir para o YouTube. Quem não segue também a Escola de Tributos Municipais no YouTube pode seguir, tá bom? Vamos lá, Gisele. Sigam por conta do canal. Então, Isso. Rafa, nós vamos falar um pouquinho sobre o ISS de bancos hoje e eu acabei separando algumas informações importantes para a live, tá? A primeira informação que eu trago para quem está nos vendo é assim, o que é esse cenário do ISS de banco a nível nacional? E aí eu peguei um resultado das instituições financeiras, e aqui eu estou falando do segmento, considerando as 5 maiores instituições financeiras do país, né? Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Caixa Econômica e Itaú, tá? São as 5 empresas, 5 grupos que lideram o segmento financeiro. E aí é o seguinte, como é que o banco ganha dinheiro? Como é que nós fazemos isso, né? Hoje a principal receita bancária é o crédito rotativo e cheque especial, Rafa, você sabia? Aquele dinheirinho que fica já disponibilizado lá na nossa conta, para quando a gente precisar, a gente vai lá e contrata no clique, né? Que hoje está muito fácil.
O segundo, o banco tem maior fonte de receita direcionado para o crédito parcelado, né? Então, é um empréstimo que você vai lá e faz. E a terceira maior fonte de receita dos bancos hoje são as tarifas. Então, você tem o crédito rotativo, o crédito parcelado e nós temos as tarifas. Quando nós falamos em imposto municipal bancário, a gente está falando do terceiro grupo, desse terceiro grupo aqui, que é o grupo de tarifas, tá? Especialmente. Então, assim, é desse grupo de tarifas que sai o ISS que vem para as prefeituras, né? Que os fiscais, os auditores trabalham. Então, assim, importante conhecer de onde que vem a fonte do recurso, tá? E aí, Rafa, eu trouxe uma informação que eu acho importante aí para nós. O artigo 192 da Constituição, não vou me entrar muito tecnicamente disso, mas eu gosto muito do conteúdo desse artigo, né? E ele fala o seguinte, que esse sistema financeiro dos bancos, toda a rede de atendimento e tudo mais, ele é estruturado para promover o desenvolvimento equilibrado do país, né? E servir os interesses da coletividade. E aí eu faço a seguinte observação. As prefeituras, através das administrações tributárias, eu estou falando de fiscais e auditores, eu entendo como ferramenta essencial para a promoção desse equilíbrio. Porque através da fiscalização desses bancos, através da arrecadação desses impostos, a gente acaba promovendo o equilíbrio dentro das instituições financeiras quando a gente compara elas com os outros contribuintes, tá? Então, assim, você já foi, agora eu espero que um dia volte a ser, né, da fiscalização, mas, assim, somos instrumentos de mudança na sociedade, tá? Então, acho importante colocar isso. Outro cenário de informação que eu trouxe nesse contexto, para que quem esteja nos assistindo entenda um pouco, esse potencial de arrecadação, tá? Eu trouxe aqui os números dos bancos do ano de 2020. A fonte da informação de EESE, a publicação aconteceu de forma bem recente, aconteceu agora em agosto de 2021, então são dados recentíssimos. Perceba que eu vou falar informações para a gente com relação a ganho, tá? Nós vamos falar riqueza agora. Então, assim, 2020, ano de pandemia, ok? E, assim, enquanto o nosso PIB caía no mesmo período 4,1%, então estou falando de resultado negativo, 4,1%, os bancos, os 5 maiores, tiveram um lucro na casa de 16, uma alta com relação ao ano anterior, que é 2019, de 17,1%. Então, percebam que é a contramão. Enquanto todo o resto do país, a gente teve uma queda importante no PIB, né, de 4,1%, as instituições financeiras crescem nos dígitos de 17,1%, né? Pois e quando eu falo em crescimento, né? Estou falando em crescimento. Interromper, mas é que eu fiquei pensando numa coisa aqui agora, assim. Como você falou, esses dados são dos principais bancos, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Bradesco, enfim. E a gente sabe que esses bancos eles têm uma capilaridade muito grande, né? Se eu pegar todos os bancos, todos os municípios vai ter lá pelo menos ou uma Caixa, ou um Banco do Brasil, né? Ou alguma outra instituição dessa. Então, o que me chamou a atenção é o seguinte, já que todos os municípios vão ter pelo menos uma dessas instituições, e levando em consideração que o PIB está caindo, mas esse dado do banco que você passou está subindo, me veio uma dúvida aqui agora. Como que a prefeitura pode se aproveitar dessa situação, desse cenário? Então, o que acontece? E aí eu vou te dar mais uma informação para te dar o gancho de resposta dessa pergunta, tá, Rafa? Quando eu falo desse crescimento em lucro bancário, porque esses 17% eu estou falando de lucro, tá? O lucro em relação ao ano anterior. Eu tenho também os percentuais de tarifa, né? Então, quando eu pego, por exemplo, a linha histórica dos bancos de 2017 a 2020 ali,
que quando a gente fiscaliza, você volta 5 anos para poder fiscalizar, eu tenho um crescimento médio na casa de 5,5%, né? Então, assim, específico de tarifa, que é o foco das prefeituras, tá? E aí eu falo o seguinte, olha, se o seu ISS bancário não cresceu nessa proporcionalidade, tem alguma coisa errada, né? Porque assim, o resultado nacional cresce e o da sua cidade não, convém dar uma olhadinha. E aí, respondendo a sua pergunta, como é que o município aproveita disso? Ele precisa fiscalizar o contribuinte, né? O contribuinte aqui são os bancos, então, ainda que haja na cidade dele uma agência que seja, ou um posto de atendimento bancário que seja, essa empresa é um contribuinte, essa empresa precisa pagar o imposto para o município, né? Então, assim, é onde a fiscalização tributária é fundamental nesse processo de cobrança e recebimento, tá, Rafa? Então, assim, aos municípios que estão nos vendo aí, eu tenho a seguinte pergunta: você sabe qual que é o crescimento da receita de ISS sua nos últimos 4, 5 anos? Ainda pergunto mais: quando a prefeitura ela vai pagar, por exemplo, o salário dos servidores, a prefeitura ela é alocada a uma instituição financeira. E isso tem um custo. Então, as prefeituras elas pagam mensalmente um valor de tarifa para os municípios, para os bancos, concorda? E aí minha pergunta está assim: será que sobre essas tarifas que a própria prefeitura paga, ela tem um retorno desse ISS? Né? Ela Pois é. recebe de volta a parte que é de competência dela? O pessoal que é Né? dos municípios que está aí pode até dar uma respondida no chat aqui, né? Até para a gente ver como é que está. Responde Alguém aí para nós acompanha, como está, né? Então, alguém assim, acompanha o ISS Banco, como que está isso, que a professora Gisele falou, vocês acompanham, conseguem ver a evolução do ISS Bancos, isso é fácil de ver no município de vocês ou não. Quem quiser interagir, pode ir colocando ali no chat ali. sim, pode fazer as perguntas que a gente vai estar respondendo, né, Sim, Rafa, na medida que dá. sim. E aí eu falo assim, eu sempre falo para os municípios o seguinte: olha, nesse momento de pandemia, onde está tudo muito delicado para todas as empresas, né? Por que não buscar riqueza onde tem? Porque pesar, se você precisa, a prefeitura ela não tem opção de fiscalizar. É por lei, por obrigatoriedade, ela é obrigada a fiscalizar os contribuintes. Mas vamos fiscalizar onde dá resultado, né? Nós temos grande parte das empresas hoje ainda se recuperando da pandemia, ainda tendo um fôlego por conta da pandemia. Enquanto isso acontece, vamos direcionar para onde tem recurso, vamos direcionar para onde tem dinheiro. E a instituição financeira é um contribuinte que, na grande maioria das prefeituras, não é fiscalizado, viu, Rafa? Por uma série de motivos, principalmente por conta da dificuldade da fiscalização em exercer todo o processo de cobrança. Então, assim, é uma das situações que eu sinto mais judiação, né? Tem lá a agência, tem a prefeitura, a receita está lá, né? E aí, normalmente, o banco paga o que ele quer. Aí cabe a prefeitura, aí ela cabe aceitar ou cabe falar, não, vamos olhar se isso está certo, né? Então, assim, a minha proposta vamos olhar se está certo? Pois é. Até né, nesse sentido, o Emerson colocou um comentário aqui que é muito difícil o acompanhamento, aí aqui na Bahia os bancos pagam o que querem. Eu acho que essa questão dos bancos pagam o que querem, eu acho que acontece na imensa, esmagadora maioria dos municípios, né? Por essa questão da fiscalização. E E olha isso só, que você comentou de buscar onde tem o dinheiro, que é o banco, né? Porque nesse período de pandemia, às vezes o comércio local está um pouco enfraquecido, também vem ao encontro, agora já falando, eu migrei para a área de controle, né, mas espero um dia voltar para a área fiscal. E como eu tenho na veia o tributário, está aqui correndo aqui dentro, né, dentro do controle, os órgãos de controle, a gente vê muito um movimento de cobrar como está sendo gasto, mas não como está sendo arrecadado. E um dos trabalhos que eu estou tentando desenvolver é nesse sentido olhar para a receita. E até,
indo ao encontro disso que você falou, de arrecadar dos bancos, a própria LRF, ela disse que é requisito essencial na responsabilidade da gestão fiscal a instituição, a previsão e a efetiva arrecadação de todos os tributos. Exatamente. Então, Exatamente. quem não está efetivamente arrecadando todos os tributos, não está cumprindo o requisito essencial de responsabilidade na gestão fiscal. Eles já começam a se ligar as matérias, né? Direito financeiro, daí com direito tributário. Então, é importante estarem se preparando, os municípios se prepararem para que possam fazer uma cobrança adequada dos bancos, que ali tem uma ótima oportunidade para os municípios. Rafa, deixa eu só fazer um gancho aqui com o colega que fez o comentário que você disse, ele é lá da Bahia, né? Isso. E ele falou que lá o banco paga o que quer. Deixa eu dar uma informação para você muito bacana. Recentemente eu fiz um trabalho, escrevi um artigo, o nome do artigo é assim, ó, a jurimetria como ferramenta de inovação para as administrações tributárias. Então, o que é uma jurimetria? É quando, assim, a grosso modo falando, não vamos entrar na parte técnica, mas a grosso modo é quando a gente estuda as decisões judiciais de um respectivo segmento. Nesse caso, foi feito das instituições financeiras e a gente enxerga como o judiciário se comporta, né? Como é que está sendo as decisões do judiciário com relação a cobranças de ISS que foram levadas para a discussão judicial. E aí, Rafa, tem uma informação complementando a fala, o comentário do colega da Bahia, que me deixa muito, assim, preocupada, tá? Porque o que acontece? Nessas decisões judiciais que foram base para o meu trabalho, foram analisadas assim, existe o país, o nosso país ele é dividido em 5 regiões, né? E cada região, ela pega um pedaço do país e aí nós fomos lá e pegamos as decisões de cada região, que a gente chama TRF1, TRF2 e por aí adiante. A região TRF1, ela abrange os estados do Norte e Nordeste, tá, Rafa? Então, num período de 2013 a 2017, sobre ISS de banco, em todos esses anos, são 4 anos de pesquisa de decisões judiciais, foi encontrado um único acórdão para toda essa região norte e nordeste do país, tá? O que significa isso na prática? Que a fiscalização tributária, né, nesses estados, né, Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Piauí, Rondônia, Roraima, Tocantins, a pergunta que se faz lá eles pagam efetivamente correto e por isso não existe uma fiscalização ativa junto aos contribuintes. Se não existe uma fiscalização ativa, não existe um processo que sobe para a discussão judicial, ou não existe a fiscalização ativa, não existe a presença da autoridade tributária, de modo que ela consiga gerar tantos processos administrativos de cobrança que gerem discussões judiciais, entende? Então, assim, quando você olha esse cenário a título nacional, você vê a intervenção da prefeitura, a intervenção da fiscalização nos processos de ISS de banco. Por outro lado, nós temos liderando para as outras regiões do país, nós temos a liderança, né, do Espírito Santo e do Rio de Janeiro na atividade de ISS bancário, de fiscalização de ISS bancário. Temos a região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, seguido e empata aí São Paulo, Alagoas, Ceará, Paraíba, que são alguns que foram puxados lá do Nordeste e que está nessa 5ª região, que é a TRF de Recife, né? Então, você vê o seguinte, pergunta-se o seguinte, como é que anda a participação da fiscalização na arrecadação do ISS de banco, né? Como é que está sendo trabalhado isso? Então, assim, é uma informação que fala assim, nossa, eu, fiscal, eu, secretário de Finanças, como é que eu estou cumprindo a lei de responsabilidade fiscal, como você bem falou, né? Qual tem sido a minha contribuição? Exatamente. Os assuntos, eles se interligam, né? E de uma forma que
é importante a administração municipal estar atenta com a questão de não instituir um determinado tributo ou não cobrar efetivamente um determinado tributo, que isso pode dar um grande problema aí para a administração. E tem alguns comentários aqui até interessantes em cima do que já foi falado, Gisele, eu vou ler para ti aqui. Mas antes eu queria pedir para o pessoal para seguir aqui a Escola de Tributos Municipais. Faltam só 27 para a gente chegar em 3.000, né, em 3.000 seguidores. Então, aqueles que puderem ajudar, quem não segue ainda a Escola Municipal de Tributos Municipais, siga e compartilhe aqui a live no aviãozinho que está do lado direito embaixo e vamos tentar chegar nessa meta aí dos 3.000 seguidores, tá? Então vamos lá, conto com vocês, pessoal. E os coraçãozinhos aí, obrigado para quem tá dando coraçãozinho aí. Aí, Gisele, assim, indo ao encontro disso que foi falado já tudo aqui, tem alguns comentários aqui, como o do Rogério, assim, você já conseguiu despertar no pessoal uma curiosidade. O Rogério Bandeira, ele colocou aqui, ó, nunca olhamos aqui, né, referente a olhar o ISS de banco. Faremos isso amanhã, vamos ver o comportamento dos últimos 5 anos. É isso aí, Rogério. Já viu, Gisele? Já tá show de bola. Aí, também a Cristiane Andrade aqui, ela comentou aqui sobre aquele problema que a gente estava falando de conseguir fiscalizar o banco. Ela comentou aqui que tem alguns serviços que os bancos alegam que são recolhidos na matriz. Isso também é um problema bem comum, né? Daí acaba não ficando no município, eles falam que é na matriz, aí, na verdade, vai ver, às vezes não recolhe em lugar nenhum. Esse daí é o seguinte, Rafa, diferentemente dos outros contribuintes, porque assim, ó, quando a fiscalização trabalha, normalmente, em regra geral, o que é o trabalho da fiscalização? É você pegar as notas fiscais, você soma, aplica a alíquota, ok? Valor do imposto destacado. E aí a gente acaba tendo 2 exceções nesse meio tributário para você fiscalizar a nível municipal. Nós temos os cartórios, né, que dificilmente você encontra um município onde o cartório faz a emissão de uma nota por cliente, né? E você tem os bancos. Então, assim, o banco ele não emite nota. Então, como é que a gente fiscaliza ISS de banco? A gente vai na contabilidade bancária, né? Então, assim, a fiscalização tributária, ela abre um processo administrativo tributário que nós chamamos de ação fiscal, e ali ela vai solicitar os documentos e, com base nesses documentos contábeis, ela vai extrair as contas, que a gente chama as contas de ISS, para poder dar o somatório e assim a gente destaca o imposto, né? O que essa colega fiscal está falando é o seguinte: alguns serviços, eles são prestados dentro do município, eles está vinculado na agência prestadora, e aí eu chamo atenção para a parte do estabelecimento prestador, da necessidade da fiscalização, olhar o estabelecimento prestador para poder garantir a cobrança efetiva do crédito, só que na hora de fazer o registro, eles não registram na agência, né? Eles rateiam o resultado desse serviço na matriz, e aonde na documentação contábil, a gente acaba se deparando com essa situação. E aí, obviamente, que há técnicas, há meio de você analisar essa documentação, ir lá e buscar o ISS que está digamos assim, escondidinho, né? Eu prefiro falar escondidinho, né? Então, assim, isso tudo acontece dentro do processo administrativo tributário. E, assim, a parte do trabalho fiscal é muito importante, porque, assim, quem pode fazer esse trabalho? Quem pode ir lá no banco, buscar ISS e trazer para o cofre da prefeitura? O fiscal, o auditor, a administração tributária do município. Isso é competência legal, Rafa. Artigo 142 do CTN, você sabe bem disso, né? Então, assim, é importante que os gestores públicos, que os prefeitos, que os secretários de finanças tenham esse olhar de valorização para o grupo fiscal, para a fiscalização. Porque esse trabalho bancário não é só um somar de notas e destaque de alíquota, né? O fiscal ele precisa dedicar, o auditor ele vai ficar 1 mês, 2 meses analisando balancetes e analisando plano de contas e vai lá e pega o imposto para a prefeitura, tá? Mas assim, a gente tem algumas coisas, não é só essa questão
por exemplo, essa continha do ISS, que é do resultado, rateio de resultados internos, né? Que isso acontece, que a colega falou. A gente tem contas que ainda são questionáveis a nível judicial, mas assim, grande parte do ISS bancário ele está concentrado no grupo de receitas dentro da contabilidade, né? Então, assim, 90% o grosso do ISS ele está pacificado de recebimento. Então, dá para trabalhar, né? Ainda que seja um pouquinho que está ali sobrando, que discute-se, que é escondido, o restante a gente consegue trabalhar, consegue ir lá e buscar, tá bom? Temos Legal, dúvidas, bacana. Rafa? Deixa eu até, eu estou lendo aqui, vou reforçar aqui com o pessoal uma informação. Pessoal, estou vendo que está tendo bastante comentário e às vezes perguntas ali no feed aqui, a gente está perdendo alguns, tá? Quem tiver alguma pergunta específica e quiser ter a certeza que ela vai ser lida, a não ser que tenha milhares de perguntas, coloquem a pergunta ali, tem um pontinho de interrogação no canto direito ali do seu celular, embaixo, tá? Então, priorizem para colocar ali. Eu vou lendo assim, aquilo que a gente conseguir pegar aqui, que foi aparecendo no decorrer aqui do chat, eu vou pegar, tá? Mas vou ver um comentário aqui da Maria Aparecida Busato, não sei se ela está na live ainda, queria só ter certeza. Esse TCE, você é do Espírito Santo, Maria Aparecida? Ela coloca assim, ó, que no Espírito Santo, o TCE, né? Acredito que seja o Espírito Santo, tá? O TCE está cobrando dos municípios a efetiva fiscalização de cartórios e bancos, né? Cartório está tranquilo, ela coloca. Agora, banco, ela diz que está penando, é uma dificuldade maior. Inclusive, E vou até assim, fazer aqui um comentário. O TCE do Espírito Santo é um dos poucos que estão tentando iniciar um trabalho voltado para a questão da receita mesmo, né? Que é aquela questão, eu costumo dizer o seguinte, os órgãos de controle, tanto o Ministério Público e o próprio Tribunal de Contas, assim, não todos, né, obviamente, mas eles têm um olhar muito forte para a questão de como que o dinheiro está sendo gasto. E não se olha para a questão da receita. Só que a gente não pode esquecer que sem receita não há despesa. Então, primeiro deveria ser o contrário, né? O olhar mais forte deveria ser para a receita, né? Não que a despesa é importantíssima, lógico, né? Mas no meu modo de ver, em muitos casos é deixado assim lá de lado, assim, vamos ver como é que está gastando. Mas, enfim, eu acho que está mudando a passos lentos ainda na minha visão, mas já é uma mudança, né? A gente vê alguma tendência em alguns tribunais de contas aí, essa cobrança em relação à questão da receita. Deixa eu ver quem mais aqui atualmente está fazendo documento. Rafa, me parece, pelo que Pode falar. eu andei observando, algumas informações que eu ando acompanhando, me parece que o TCE do Rio de Janeiro também está fazendo esse trabalho, viu? Ah, bacana, que bom. Eles estão indo até os municípios, né? Tá solicitando informações de como está sendo fiscalizado as instituições financeiras. Ao meu ver, isso é muito bacana, não no sentido, por exemplo, de cobrança por parte do TCE, porque muitas vezes a fiscalização tributária ela não faz esse trabalho, não é porque ela não quer, né? É porque ela não sabe como fazer, né? Então, assim, não é simplesmente somar de notas. Então, assim, aí é onde que eu puxo, né, a questão das gestões públicas do investimento no setor fiscal, né? Bom, o que está faltando para início de fiscalização de banco? A minha equipe ela está capacitada para fazer esse trabalho de banco, porque não adianta só virar para a administração tributária e falar assim, olha, você vai fiscalizar banco, mas você não dá condição para ela, você não dá estrutura para ela trabalhar, né? Então, assim, eu acho importante isso. Não é só, tem que fazer. Tá, você tem que fazer, mas o que eu estou te dando para você fazer essa fiscalização, né? Então, assim, a informação é muito importante, tá bom? Só Sim. registrar aqui que eu Até vou só concordo voltar com atrás isso. um pouquinho, que pode ser uma dúvida que ficou aqui com bastante gente, como eu comentei, da questão da responsabilidade, né, na gestão fiscal, da instituição, né, lá o requisito essencial, que é a instituição, previsão e efetiva arrecadação. Aí veio uma dúvida aqui, que a Ducássia perguntou. De acordo com a LRF, o fiscal pode ser finalizado,
penalizado por negligência? Olha, pela LRF, talvez, eu acho que não, aí seria mais o gestor. Porém, existe a lei de improbidade administrativa, que lá no artigo 10, artigo 10, tá, pessoal? Inciso 10. Ele fala lá, o artigo 10 fala que constitui ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário. O que causa prejuízo ao erário? Agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda. Então, a gente não sabe se isso vai ser usado algum dia ou não, mas, enfim, é uma questão que está posta já, que está expresso já numa lei, e que não sei se algum dia vão cobrar, mas lógico que acredito que se algum dia cobrar, vai ser num lugar que tem estrutura, que esteja, né, o pessoal capacitado, que seja identificado mesmo a questão de uma inércia, né, e não porque não adianta, para quem não sabe, por exemplo, eu não sei fiscalizar banco, não adianta eu querer ir lá pegar e olhar aquelas contas lá, não vou entender nada, né, eu tenho que me preparar para isso, tá bom? Deixa eu ver, até ver quem perguntou aqui, agora perdeu, pulou aqui, perdi a do Cássio, tá bom, do Cássio? Acredito que eu tenha respondido aí para ti. Mas podemos seguir, Gisela, aí no seu planejamento, Então, que você quer passar aí. eu vou pegar mais um ganchinho do que você está falando, Rafa, e aí eu vou voltar de novo nas informações do trabalho que foi feito com relação a decisões judiciais, né? Então, nessa pesquisa que eu fiz, que foi usada como base num artigo da jurimetria como ferramenta de inovação para fiscalização, qual que foi o cenário, qual que foi a quantidade de decisões judiciais que foram trabalhadas, tá? Nós estamos falando de 280 acórdãos, isso a nível nacional, e 310 recursos. Na prática, o que a gente precisa retirar desses números, tá? Essa análise de dados feitos nas decisões judiciais, elas apontaram que 75% dos recursos foram recursos improvidos, tá? Isso significa que, independente da parte que interpôs o recurso, não houve alteração na decisão judicial. Ou seja, que é muito mais difícil você mudar uma decisão, uma reforma de sentença em segunda instância. Na prática, o que é isso? É o processo administrativo que começa lá dentro da nossa sala, no nosso computador. Ação fiscal propriamente dita, o trabalho de escritório do que o fiscal e o auditor faz, e que ele apura o crédito, ou seja, o valor a ser recebido, e por algum motivo ele não consegue receber a via administrativa, aí esse valor é gerado à CDA, Certidão Digitativa, e a Procuradoria Jurídica leva isso para a judicial, tá? Então, quando a gente vê resultados de não alteração de processo, e quando a gente vê as perdas desses processos a nível judicial, grande parte dos motivos que fizeram esse ISS ser perdido na instância jurídica são falhas no processo administrativo tributário que foram realizadas dentro do setor de fiscalização, né? Então, são falhas da ação fiscal, ou seja, na hora de montar a ação fiscal, na hora de analisar a documentação contábil, na hora de juntar as planilhas e gerar as peças de autuação, houve falha da fiscalização. Então, quando o processo é constituído de maneira incorreta, a cobrança do imposto não se sustenta a nível judicial, tá? Quem está falando aí não sou eu, são os tribunais, são resultados de tribunais. E aí, de novo, eu chamo a atenção para a importância do trabalho fiscal. Se a gente sabe que um trabalho dedicado 4 a 5 meses, se ele tiver com falha, ele vai ser perdido numa instância superior, então vamos ter atenção no trabalho de base, naquele trabalho que a gente faz dentro da prefeitura, dentro do setor fiscal, para que a gente não perca o nosso trabalho, não perca os valores, não perca toda a dedicação que houve, porque um banco para ser fiscalizado, e a gente faz isso manualmente, né? São análises pequenininhas que a gente trabalha ali, grande parte das prefeituras trabalham com Excel, para você ter uma ideia, não tem sistema, não pode ser perdido, né?
energia, inteligência, tudo dedicado ali. Então, vamos ter atenção no processo de base, né, que sustenta a nossa ação fiscal, que sustenta a nossa CDA e um processo judicial que venha a ser gerado a partir disso, tá bom? Exatamente. Informação aí. Gisele, deixa eu só aproveitar o seu break, não quis te interromper no meio da conversa, mas entrou há pouco aqui, não sei se está ainda, o professor Rafael Vilches. O professor Rafael Vilches também participou da primeira temporada da Terça do Fisco Municipal, foi lá em fevereiro, fez um bate-papo muito legal aqui sobre decadência, foi o assunto que a gente tratou aqui à época. Obrigado, professor Rafael, pela presença, não sei se ainda está na sala, mas muito grato aí pela presença. E convidar de novo aqui todos que estão presentes aqui a seguir a professora Gisele no Instagram, e também quem não segue a Escola de Tributos Municipais, vai ali em cima e já segue, vamos ajudar a chegar nas 3.000 seguidores aqui, para a gente chegar o mais rápido possível nesses 3.000 seguidores, tá bom? E lembrando, pessoal, tem 2 dúvidas aqui, já colocadas aqui, priorizem as dúvidas, que eu vou até colocar um aí para vocês, Gisele, que talvez já responda, para a gente não perder nenhuma dúvida aí, tá bom, pessoal? Não sei se você já está vendo, Gisele. Ah, do artigo? Isso, ele quer saber do que você comentou do seu legal. artigo. Tá, esse artigo é o seguinte, na verdade, existe um Seminário Nacional de Gestão Fiscal Municipal, né? Ele acontece a cada 2 anos em São Paulo, é o que a gente chama de Senan. Então, ele aconteceu em 2019, eu também participei desse seminário. Aconteceu agora em 2021, e sempre no início do seminário eles abrem uma espécie de concurso, né? Para que você envie o seu trabalho. E aí, os trabalhos selecionados, que a gente chama de trabalho destaque, né? Eles são colocados num livro, é formado um livro com vários artigos, com vários autores, e os trabalhos destaques vão para lá, tá? Esse trabalho, ele tá nesse livro do Senan, desse seminário. Ao que me consta, a última informação que eu obtive faz pouco tempo, é que eles vão fazer o lançamento desse livro em algumas semanas, eu não sei exatamente colocar quando que vai acontecer, mas vai ser o lançamento desse livro e o artigo está nesse livro, né? E tem também o site do Senan, que tem as palestras, então foi gravada uma palestra sobre esse artigo, tá lá, todo direitinho com os resultados. Mas assim, eu acredito que muito em breve já vai estar disponibilizado isso daí para o pessoal, tá? Porque esse artigo ele está no Senan desse ano. Em 2019 teve um que eu coloquei também sobre bancos, que falava sobre as provas diretas e indiretas e os indícios que a fiscalização, os auditores podem usar no processo administrativo tributário para sustentar o crédito, e esse ano eu resolvi fazer da jurimetria, tá? Ô, Rafa, deixa eu só pegar uma coisinha. Você falou do professor aí que entrou na live, e você usou a palavra decadência, correto? Isso. Sim, decadência. Isso. Eu queria chamar a atenção. É que você falou, eu já lembrei de um negócio aqui. O que eu ia chamar a atenção do pessoal que está na live para nós? Acerca da decadência do ISS dos bancos postais, né? Então, assim, até ano passado, se eu não me engano, eu não me recordo o mês, acho que foi junho ou julho do ano passado, o contrato do Banco Postal a nível nacional, ele foi encerrado. Isso significa que as prefeituras que não acompanham o recebimento do ISS do Banco Postal precisam correr contra a decadência, né? Porque, assim, nós podemos voltar para cobrar esse ISS 5 anos, 60 meses. Como o contrato já encerrou, está caindo em decadência. Cada mês que passa, cai mais um, né? Então, assim, dá uma olhadinha lá no seu sistema se você está recebendo, se você recebeu até o ano passado. Se não, abre ação fiscal, apura o crédito para vocês receberem, senão vai perder esse dinheiro, tá? Sim. Então, assim, você falou decadência, eu lembrei disso aí. Da decadência do Banco Postal, viu, gente? Isso aí. Mas é legal que, assim, a gente já trabalhou vários temas aqui, né? E no direito tributário, os temas eles vão se interligando de uma forma, né?
E também eu costumo falar que o direito tributário ele tem forte relação com outros ramos do direito. Então, a gente não Com pode olhar certeza. simplesmente ali no direito tributário e ficar quietinho ali no direito tributário, Não. né? O próprio processo administrativo, né, Rafa? Ele tem Exatamente. as fundamentações dele de organização, de separação, para que seja uma ação fiscal, um processo rígido, um processo válido, um processo sustentável. Ele tem o direito administrativo de base, ele tem o direito tributário. Então, tipo assim, vai formando toda, né, esse contexto que dá uma segurança para receber o crédito, né? Não é só o direito tributário isolado por si só, né? Deixa eu dar um alô especial agora aqui para o Eucides, ele é lá de Macapá, ele está falando aqui que Ah, está ansioso por todo o seu amplo conhecimento, né, nos dias 24 e 25 de novembro. Né, deve ter é alguma coisa lá que verdade, ele... O é Eucides é verdade. muita gente boa, eles participaram também, eu fiz um curso sobre renúncia de receita, olha só, a gente estava falando disso Ó, aqui que agora, bacana. e participaram lá de Macapá, eles participaram em 21 pessoas do curso, então foi bem legal aí também Então, a participação. Obrigado então. pela presença aí, Eucides. Meu filho, obrigada por ter aceitado o convite. Isso. Não, é bom. Estarão em boas mãos, Eucides. Ah, obrigada. Sobre o Banco Postal que você acabou de falar aí, tem o Rogério aqui, ele está falando, esse ISS do Banco Postal é cobrado de quem? Ele está perguntando. Legal. Pergunta boa, hein, Rafa? Pergunta técnica. O que que acontece? Existe a agência, eu sempre gosto de explicar assim, ó, existe a agência e existe a rede de atendimento dessa agência. Então, assim, o que é uma rede de atendimento? Eu tenho um caixa eletrônico, eu tenho um posto de atendimento bancário, eu tenho um correspondente bancário. Então, o banco postal, ele está na classificação de correspondente bancário, né? O que que é isso? É o uso da estrutura dos correios para prestar alguns tipos de serviços bancários. Grande parte dos serviços bancários mais populares, né? Abertura de conta, transferência, recebimento de cheque, envio de aos mais populares, né? Então, esse correspondente bancário, ele é amarrado a uma agência. Aí, o que que vai acontecer? Vai depender da legislação de cada município sobre a questão da substituição tributária ou não. Então, assim, na regra geral, quando o município não tem esse dispositivo de lei, tá? Que ele faz toda essa declaração eletrônica e já faz a parte da retenção ali, o correio, quando tem a legislação, o correio mesmo faz o registro e faz o repasse. Quando não tem lei, que a grande maioria dos municípios não tem esse artifício de legislação, a responsabilidade cai para a agência, tá? Então, assim, vai depender da legislação de cada município, mas o banco postal é amarrado a uma agência, normalmente dentro da cidade, tá? Sim, É a regra, bacana. regra Professora geral. Gisele, a gente está quase caminhando para o final. Não sei se você Oh, tem mais conteúdo que você queira passar, eu que daí tenho, mas eu depois é acho que para não a vai gente dar partir para tempo. as perguntas. Hã? Tá, pode passar, porque eu acho que não vai dar tempo, não, Rafa. Conteúdo tem Deixa um eu ver. tantão. Tenho aqui a Almira, Almira Alves de Arruda. Professora, pode falar um pouco sobre rendas de garantias prestadas, fianças e avais? Não sei se tem alguma relação, porque eu não conheço o banco, Então, né? Mas enfim. é, essa é uma das contas que ela é uma conta que a gente chama que ela não está no grupo das contas pacificadas, né? Ela é uma das continhas que ela tem que ficar de ladinho e merece uma análise específica do fiscal. Ela não está dentro do grupo de receitas operacionais, que é do 717. Esse é um assunto extremamente técnico. E aí, Rafa, eu vou até te falar o seguinte: vou te dar uma sugestão. A gente podia fazer uma live de excesso de banco 100% técnico, né? Pode Para ser, trazer, vamos combinar. para trazer dúvidas dessa natureza, porque assim, esse é um assunto específico técnico. Aí a gente podia fazer só técnico, porque se eu Vamos for fazer assim, responder a Gisele, pergunta dela agora, nós vamos estender é, até às 10. já estrutura, então, para a gente marcar um outro dia aqui, e daí a gente convida todo mundo aqui, quem não segue, segue, para ficar atento aqui à Escola de Tributos Municipais, segue a Exato. professora Sigam a Gisele, escola. que daí a gente vai anunciar por aqui. Mas vamos combinar assim, Gisele.
Tá? Vamos Deixa eu ver aqui, combinar. o Eucides de novo só comentando o curso de renúncia de receita, que foi excelente. Obrigado, Eucides. Deixa eu ver aqui mais. Sindicato dos Auditores Fiscais do Município de Capaz, estou gostando de assistir a live. Obrigado. Ó, aqui o presidente do Sinafitio, que é o Sindicato dos Auditores e Fiscais de Tributos do município de Macapá. Está aqui. Muito obrigado pela Macapá. presença. Um Está abraço assistindo a para live, está todos. gostando. Uma pergunta, acho que técnica também, que daí qualquer coisa você já coloca nas suas anotações, que eu Tá não entendo de anotadinho banco, mas aqui. aí você vai falar se é técnico ou não, eu acho que é. E como que é a fiscalização das loterias, das lotéricas? Ah, legal. Vou falar bem rapidinho, tá? Tá, Essa fiscalização das lotéricas, elas também estão na parte de correspondentes bancários, né? Então, a lotérica, diferentemente de um posto de atendimento bancário, ela funciona dentro de uma outra empresa, né? Nesse caso, funciona da mesma regra do Banco Postal. É importante olhar a legislação da cidade para ver de quem vai ser a competência do recolhimento, tá? Não do pagamento em si, porque é diferente, né? Uma coisa é você pagar, outra coisa é a responsabilidade de reter e repassar. Então, isso vai muito da legislação de cada município. Mas ela está na categoria de correspondentes bancários e tem a responsabilidade vinculada a uma agência normalmente instalada dentro do próprio município, tá? São regras do Banco Central. certo. Pessoal, agora para agilizar, eu vou colocar só as dúvidas que estavam no ponto de interrogação, tá? Vou colocar aqui, Gisele, aí pode ir variado né, do começo ou do fim da live, não sei, vou jogando as perguntas aqui para ti. Tá? O Ok? Fernando Romão, ele pergunta, tem algum parâmetro para referência de sonegação? No cartório temos o CNPJ, desculpa, o CNJ. CNJ. E tem algo para banco? Na questão do banco é uma situação bem delicada, né? Porque o que acontece? O ISS bancário ele é extraído tão somente de dentro da contabilidade bancária. Algumas empresas, eles acabam, e aconteceu isso hoje comigo, que uma empresa, uma prefeitura até me perguntou, que uma empresa falou para ela, olha, você tem 250 mil de ISS para receber de tal banco. E aí eu virei e falei assim, tá, mas da onde que ele tirou esse dinheiro? Porque se o ISS é todo extraído da contabilidade bancária e quem tem acesso à contabilidade bancária é o banco ou o fisco a partir de uma ação fiscal, eu me pergunto da onde que saíram esses valores, tá? Com relação a ter um parâmetro, uma informação aberta, que nem a do CNJ tem, porque realmente no CNJ tem a parte que são dos notários, né, que a gente chama, a divisão sem as taxas do judiciário, com segurança nós não temos, porque os valores são todos extraídos de contabilidade bancária, tá? Com segurança. A gente tem os dados estatísticos, mas para falar, olha, tá, vai arrecadar tanto, não, existem valores estimados, tá? Que é aí onde a gente sabe o índice de sonegação. O César Júlio aqui está dando uma sugestão de próximo assunto. Estou passando aí para Ok. ti, para uma próxima live. Ele está falando que poderia ser análise do plano de contas. Aí é bem técnico também, Ah, acredito, né? ele é bem técnico, a gente faz isso. Inclusive nos treinamentos, né, do treinamento das prefeituras, para aprender todo esse processo de auditoria, a gente faz isso. Né? Mas assim, eu teria Exatamente. que. Ô, Rafa, vamos fazer um curso, né? O que você Vamos, acha? não, nós vamos. Online. A gente precisa organizar aquele curso lá para a gente tá fazendo ele aí nos O locais aí. curso a auditoria bancária, ela demanda, para vocês terem uma ideia, porque que a Sim, gente não vai falar na live, são 12 horas de treinamento, né? Não tem como a gente falar é, isso em 5, não, 10, não 15 tem. minutos. E às vezes É, tem coisas que você tem que mostrar, tem que desenhar, tem que tem. escrever, né? Porque senão a gente não consegue passar. A Vamos aqui um auditoria outro aqui. bancária tem que ser desenhada praticamente. Exatamente. Né? O Nuremberg está dizendo muito bom, parabéns. Obrigado, Nuremberg. Obrigada. Deixa eu ver aqui o que mais. Aqui o JC Andrade, o pagamento da folha de pagamento é feito por posto bancário de agência de outro município. Como fica?
Cortou um pouquinho, não sei se Trindade. tinha mais perguntas. Trindade, ela é de Araçariguama. Eu conheço, já tive lá, Araçariguama. Um grande amigo, Trindade, ó, de séculos. Ele é da fiscalização também. Bacana. Deixa eu só entender a pergunta, Trindade. O pagamento da folha de pagamento é feito por posto bancário de agência de outro município. Tá. Aqui é importante, pelo que eu entendi, é a questão da exigência do imposto. Aqui a gente precisa reportar para a existência do estabelecimento prestador dentro do município. Uma vez existindo o estabelecimento prestador, ainda que a agência seja em outra cidade, o ISS é devido dentro do município, tá? Então não tem problema com relação a isso, não. O negócio é identificar o estabelecimento prestador. Não sei se foi essa a pergunta dele, mas se não foi, já respondi mais ou menos. Aqui o Juvanil, ele está falando, é viável, acredito que tenha sido uma pergunta, porque cortou na metade. É viável fazer um trabalho de fiscalização destas 5 maiores instituições sem o auxílio de... Esse sem auxílio de seria o quê? Seria sem auxílio... pena que cortou aqui. Mas vamos trabalhar um cenário, assim, sem auxílio de sistema, eu consigo fazer, por exemplo, na planilha do Excel? Não sei se é isso que eu ia perguntar depois. Consegue. Inclusive, né? Inclusive quando eu faço esse trabalho de capacitação das prefeituras, eu ensino no Excel. Porque eu Olha sei aí, que é uma ferramenta que tem do norte ao sul do país. Então, assim, se a prefeitura tiver algum sistema, ela vai fazer. Mas se ela não tiver, ela vai fazer do mesmo jeito, né? A gente trabalha todo no Excel, essa situação. Agora, olha a pergunta do Emerson aqui. Não sei se você consegue ver toda ela. Boa noite. Como conseguiremos fazer uma capacitação para melhor atuar na arrecadação do ISS bancário? E aí, professora, como é que fala contigo, professora, para fazer uma capacitação? Legal. Para fazer um trabalho que, assim, a gente, quando entra para de concurso, né? A primeira coisa que a gente aprende a fiscalizar é autônomo, que é super fácil, né? E aí a gente vai subindo, escola, construção civil, oficina, cartórios e puf, aqui é o banco, né? Então, assim, o que eu fiz, Rafa? Eu subi, chegou no banco, gostei, vou me especializar aqui. E aí a gente faz o treinamento, divide a experiência que eu tenho com as outras prefeituras no auxílio de como fazer a auditoria bancária, né? Então, assim, quem tiver interesse, quiser conversar melhor sobre isso, posso deixar meu e-mail, Rafa? Pode deixar seu e-mail, seu telefone, enfim, deixe seus contatos aí. Vou deixar o contatinho, então quem tiver alguma dúvida ou quiser mandar dúvida técnica lá, se eu conseguir responder, eu faço, né? Gisele, Gisely, gisele.manso@gmail.com. Então, assim, a gente tem feito esse trabalho aí em várias regiões do país, São Paulo, Minas, Bahia, Alagoas, Rio de Janeiro, Amapá, estamos aí, né? Então, assim, para ajudar as fiscalizações que têm essa dificuldade em como fazer o processo de auditoria fiscal, então a gente está aí para tentar ajudar de alguma maneira, né? Passar o passo a passo de como fazer, inclusive analisar o plano de contas que o colega pediu aqui. Exatamente. Plano de contas, balancete e tudo mais. Pois é. Mas, Gisele, estamos no finalmente. Estamos acabando. Que pena. Eu também, nossa, foi muito bom o bate-papo aqui. Queria pedir para o pessoal curtir, dar o coraçãozinho. Quem não segue a professora, vai ali em cima, ali no celular ali. Se apertar uma setinha, vai aparecer a Escola de Tributos, vai aparecer a professora. Se não segue, já segue a professora Gisele. Segue porque de vez em quando, hein, Rafa? De vez em quando eu coloco no meu Instagram umas pílulas ali de coisa bancária. Esse dia eu estava analisando uma receita, uma tabela de tarifas, aí achei legal, cliquei, marquei lá e botar. Então, assim, de vez em quando eu coloco as coisas lá no Instagram, né? Então, quem quiser seguir, de repente aproveitar alguma coisa, estamos aí para trocar informação e tudo mais. É isso aí. Isso aí, segue lá, segue a professora Gisele ali, segue também a Escola de Tributos Municipais. Escola. Rafael, muito obrigada, viu? Queria falar que teve uma pergunta aqui no decorrer, que foi lá no começo, perguntaram se a live vai ficar gravada. Pessoal, eu vou tentar salvar aqui. Teve, de todas essas lives que a gente fez, sei lá, mais de 30 esse ano aqui.
e teve uma delas que deu um problema na hora de salvar, então daí a gente perdeu aquela live. Mas aqui, assim, a ideia é que a gente tem que salvar para ela ficar aqui, e depois também a gente vai subir para o YouTube da Escola de Tributos Municipais. Inclusive, quem não segue o YouTube, né, quem não está inscrito no canal do YouTube, também já se inscreva lá, Escreve que lá. a partir do ano que vem a gente vai ter bastante novidade, tá, pessoal? Então já vamos Aciona o movimentando. sininho de notificações, né, Rafa? Exato, Aciona. exatamente. Escola de Tributos aí distribuindo conhecimento, pessoal. Continue assim, ó. Show de bola. Legal, obrigado, Gisele. É, eu queria agradecer aqui a todos os presentes que tiveram aqui. A gente teve picos aqui de quase 80 pessoas, Gisele, assistindo nossa Ah, que live. legal. E a Bacana. média manteve na faixa de 55, 60, assim, por um bom tempo ficou em 70. Então, queria agradecer a todos aqueles que participaram, que puderam assistir ao vivo. Tem muitas pessoas que assistem depois, né? A live a gente pretende, né, se não der nenhum problema, deixar gravado aqui. Então, queria agradecer a todos vocês que assistiram ao vivo, você que está assistindo, porventura, em um outro momento. Tá? E muito obrigado pela participação de vocês, e um agradecimento especial para a professora Gisele, pela disponibilidade do tempo, e para a gente fazer esse bate-papo bacana aqui. Também já te passo aí, Gisele, para suas considerações finais, para a gente fazer o encerramento aqui. Rafa, eu que agradeço, tá? A oportunidade, o canal seu tá assim. Fui uma das primeiras seguidoras que eu achei fantástico essa ideia sua de distribuir conhecimento. Assim, continue de verdade. As prefeituras são muito carentes de toda a informação técnica é muito bem-vinda, tá? Em todas as esferas, então continue esse trabalho, que esse trabalho é muito bacana. Porque, assim, eu já tive do lado do qual a prefeitura não investia R$ 1 na fiscalização. E esses dias um secretário de finanças falou uma frase, eu cheguei até a colocar no meu Instagram, achei muito bacana. Ele falou assim: olha, Gisele, quando eu contrato um curso para minha fiscalização, eu não é uma despesa para mim, é um investimento. Porque se eu gasto R$ 1, o fiscal me devolve 3. Achei muito bacana esse olhar. Então, assim, para que mais gestores tenham essa visão. E você, com esse seu trabalho da Escola de Tributos, leva a informação para quem tem ainda essa resistência, né, por parte dos gestores. Então, assim, parabéns, como parte da administração tributária, minha gratidão por todos os nossos parceiros de trabalho, viu? Sim, Ó, sim. Obrigado, é obrigado. isso. Então, tá, joia, Gisele. Obrigado, aqui vamos encerrar. Um abraço a todos, uma boa noite, um Um bom abraço, Rafa. início de semana, né, para todos aí. Nós estamos Amém. mesmo no meio de semana, né, basicamente. Tá? Um abraço a todos e É isso acompanhe aí. aqui a escola, que em breve a gente vai estar com mais lives aqui, e a partir de 2022 vai ter bastante coisa bem bacana aí. Então, vamos Bem acompanhando aí. bacana. É Tá isso bom? aí. Um abraço. Obrigado, gente. Fica com Obrigado. Deus. Tchau, tchau. Abraço. Tchau. Tchau.